tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme, né? Eu agradeço já de imediato o convite feito pela CI. Eu acho que esse evento, né, ele cumpre um papel dentro do nosso ecossistema de negócios aqui da região fundamental. Né? Eu estava até conversando com meu amigo ali no fundo, né, o papel das instituições, eu acho, de gerar esse desenvolvimento, né, como a apresentação feita, uma das minhas áreas de paixão de vida e hoje de pesquisa é a questão de pensar novos modelos de desenvolvimento, mas eu venho, né, do berço aí, da psicologia, do RH, e a gente está aí, seguimos na luta tentando fazer essa conexão. E quando o Gilson me passou o tema do evento como um todo, né, Indústria 4.0, Serviços 4.0, Comércio 4.0, né, muito sendo discutido. Esse ano tive num evento de RH recentemente, lá em Campinas, que era também o RH 4.0, e aí até que eu trouxe... Está dando problema? Ah, então tá. Eu tenho também no pendrive, se você precisar. E aí a gente se pega, né, eu muito na minha vivência dentro da faculdade de economia aqui de Ribeirão Preto, no curso de administração, a gente vem convivendo, né, com essas crises aí, né, dessas novas revoluções, agora na Revolução 4.0 e tudo mais, e como é o papel, né, do setor empresarial, do setor corporativo, e também não só como é o papel, quais são os impactos, né, para a vida de fato das empresas, para o dia a dia do trabalho dentro das organizações. E a minha preocupação principal, qual é o impacto disso para as pessoas, né? Porque antes de pensarmos que somos representantes de uma empresa A, B, C ou D, que ocupamos o cargo A, C, D ou B, nós somos seres humanos precisando encontrar aí equilíbrio. Né? Equilíbrio entre tecnologia e relacionamento, entre lucratividade e desenvolvimento sustentável. Né? E aí a gente tem aí uma série de perguntas não suficientemente respondidas. E para muitos, essa questão da indústria 4.0, né? Da digitalização, por exemplo, falar da minha área um pouco mais, né, do RH 4.0, gera muito mais temor do que respostas, principalmente quando a gente está aí no início de um processo de mudanças que a gente prevê que seja um processo de mudanças muito impactante para a nossa realidade no curto e no médio prazo, não no longo apenas. Então, a gente tem aí uma série de questões e contradições nesse sistema. Tá? Porque eu posso ler um relatório, por exemplo, da McKinsey, que eu li um pouquinho antes de vir para cá, tal, né, que a gente utiliza lá na disciplina de recursos humanos, né, administração de recursos humanos, lá com os alunos da graduação, e você ficar com uma visão muito positiva das coisas. Né? E isso te abre um leque de oportunidades de pensamento. Você pode ver pelo lado dos conflitos, e dos conflitos dentro do sistema, né, entre as pessoas, dentro de uma empresa, de um sistema de gestão de pessoas de uma empresa, ou mesmo dos conflitos que têm a ver com essa dificuldade de equilibrar, né, aspectos econômicos, sociais e ambientais. E dentro dessa visão de conflito, você pode pensar, não, o mundo já foi. A gente está vendo hoje em dia a questão da urgência climática, tal, e os cientistas de Harvard falaram que nós temos apenas 5 anos para paralisar o gatilho do clima. E se em 5 anos a gente não paralisar o gatilho do clima, as mudanças no clima do planeta Terra serão tão imprevisíveis que nós não conseguiremos operar a sociedade humana. De um negócio, de um produto, fica até meio... Né? Aí dá nas pessoas uma sensação assim, agora eu, como cientista comportamental, né, dá uma paralisia. Para que eu vou fazer tudo isso? Né? O mundo vai acabar mesmo. Então, assim, a gente tem um compromisso, eu, pelo menos, tenho um compromisso de tentar desenvolver pessoas. Acredito que muitos de vocês também têm esse compromisso pessoal, onde quer que trabalhem. E, principalmente eu que trabalho com jovens, com esse sonho de futuro, com esse sonho de carreira pela frente, né, esse sonho de sucesso, e a gente redefine essas coisas, né, constantemente,
é muito importante que a gente entenda cenários e perspectivas sem que isso nos gere paralisia, um medo tão grande que nós não consigamos dar uma resposta ou qualquer tipo de resposta comportamental. É importante pensar que, sim, o mundo está num momento delicado, e quando eu falo mundo, eu falo nas questões do planeta mesmo, e da sustentabilidade humana na face da Terra, né? E aí o pessoal mais da área de biologia fala que se a gente deixar de existir, o planeta se regenera em coisa facinho, coisa de 100 anos a gente regenera o planeta. Né? Quando a gente vê as fotos que a NASA tira, hoje mesmo eu vi uma foto, as duas fotos do planeta Terra tiradas por satélite, uma de 1945 com uma de 2018. A foto é feia. Parece aquela coisa que a gente tem o antes e depois. Quando você tira uma foto jovenzinha, eu de uma foto de 16 anos, né, 18 anos, e uma foto agora, com meus 40 e lá vai pedra, né? Você fala, meu Deus, né? A coisa. E a mesma coisa. Então, assim, acho relevante, né, independente do problema que está tendo de sinal aí, eu não vou mais me deter sobre isso, acho relevante a gente iniciar uma pergunta que mundo é esse e qual é o meu papel nele? E é uma pergunta para qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, dentro de uma estrutura de empresa, por exemplo. Todos nós podemos olhar para qualquer situação como ponto de oportunidades. Ah lá, achou, olha só, abriu. Abriu, aí, olha, veio. Eu até escolhi uma foto que eu achei nem um tom temerosa da Terra, assim, para começar. Né? Essa perspectiva que vocês podem estar me olhando, né? E eu falo assim, que essa louca tem 30 minutos para falar, ela começa falando do planeta Terra, né? Não vai chegar onde precisa com essa palestra, né? Já sei que vocês estão pensando isso, mas calma lá, me dê um voto de confiança para esses primeiros slides aí. Mas assim, tudo tem um ponto de partida. E hoje é requerido muito, dentro do que a gente chama aí de soft skills, né, de capacidades socioemocionais ou competências socioemocionais, é muito necessário que a pessoa responda o seu propósito. Eu não sei quantos de vocês, pelo processo educacional, ou mesmo pelo processo de desenvolvimento aí, profissional, né, e até, às vezes, algumas empresas têm essa preocupação um pouco mais forte. Quantos de vocês já se responderam a essa pergunta? Qual é o meu papel? No sentido de propósito. Porque eu falo isso, esses dias eu dei aula num curso de empreendedorismo para os alunos do MBA lá da Fundace, né? E o curso, todos empreendedores, né? Todas empresas menores e tal. E eu falei assim, gente, vamos falar a verdade? A aula era de motivação, né? Aí entro eu lá para falar essa aula de motivação. Vamos falar a verdade? Quem é que acha que uma pessoa, porque eu não gosto, tanto faz você chama de colaborador, empregado, parceiro de negócio, funcionário, eu não quero nem saber a nomenclatura que você usa na tua empresa. Mas quem é que acha, de fato, que um ser humano acorda numa segunda-feira, empolgado, motivado, com o pensamento assim, olha, estou indo trabalhar para dar lucro para o meu empregador. E as empresas fazem muita confusão do que é propósito da empresa e lucro. A gente até faz uma analogia, como é que é seu nome? Cláudia. A Cláudia está aqui pertinho, eu vou usar a Cláudia, me perdoe. Cláudia, não é nada muito invasivo, prometo. Viu? Não vou fazer tirar sapato, nem abraçar, nem nada. Cláudia, você respira, Cláudia. Se você parar de respirar agora, o que acontece com você? Você vai morrer. Isso. Então, assim, a Cláudia tem uma consciência que ela respira e que ela precisa respirar. E se ela deixar de respirar, ela morre. Acredito que todos tenham a mesma consciência aqui. Mas, se eu chegar para a Cláudia e perguntar assim, Cláudia, por que você existe? Por que você vive? Alguém acha que a resposta da Cláudia vai ser, eu vivo para respirar? Alguém em sã consciência acha que um ser humano responderia isso? Por que você existe? Eu existo porque eu preciso respirar. É a mesma coisa com essa história de confusão de propósito que as empresas fazem. Depois elas reclamam que as pessoas não estão motivadas para trabalhar lá dentro, né? Por que a empresa existe? Existe para dar lucro. Calma, gente. Respira fundo nessa hora. Respira. Respirar é sempre bom, né? Respira fundo e pensa direito. Você, gestor, empreendedor, empresário,
É esse o senso de propósito que você está construindo naquela comunidade que está ali, articulada, trabalhando junta? É isso. É isso que você manda de mensagem o tempo todo para as pessoas? Porque, assim, eu não tenho dúvida que se uma empresa parar de ter lucro, ela deixa de existir. É igual a história do ar que eu estava conversando aqui, do respirar com a Cláudia. Se uma empresa não lucrar, ela morre. Mas a empresa não existe para ter lucro. Inclusive, a gente tem que recuperar a noção de razão social da empresa, né? Que a contabilidade tem um título, a razão social. Acho que as pessoas nunca pararam para pensar qual que é a razão social da empresa. Uma empresa existe por um propósito, para responder a alguma coisa. Ela pode fazer isso de uma maneira lucrativa, rentável, pode fazer isso de uma maneira não lucrativa e ter problemas sérios. Ela pode fazer isso de uma maneira menos danosa para as relações do meio ambiente, pode fazer isso de uma maneira mais danosa para o meio ambiente. Ela pode fazer isso de uma maneira mais justa socialmente, pode fazer isso de uma maneira menos justa. Quando eu estou falando de justiça social, eu não estou falando de ajudar os pobres, de fazer caridade, de filantropia empresarial. Estou falando de relações interpessoais no trabalho, de gestão de pessoas, de como eu trato as pessoas que trabalham comigo. Então, primeira questão é lembrar, você está gerenciando pessoas, seres humanos como você. Né? E ninguém é melhor do que ninguém nesse universo todo aqui. Então, a gente tem que pensar essas questões básicas da humanidade, de respeito mútuo. Porque isso isso a gente vai vendo falha em vários processos, digamos assim. E aí a gente volta para o mundo assustador. Vamos lá. Isso aqui já falaram. Bom, isso é só o contexto inicial, mas eu acho que, por conta até dos probleminhas de slides no começo, eu acabei dando um outro contexto inicial, mas acho que se aplica. Né? Quando você vê questões de competitividade, tecnologia, conectividade, colaboração, e o RH 4.0, muitos falam assim, qual que é a fronteira da gestão de pessoas? O que vem pela frente? O que vamos enfrentar nesse mundo novo? Que mundo é esse e qual que é o nosso papel nesse mundo? Então, assim, tem algumas questões que algumas empresas estão se adaptando melhor e outras empresas estão sofrendo ainda. Algumas empresas estão sendo proativas e estão se antecipando a algumas coisas desse cenário. Outras empresas vão esperando as coisas acontecerem e bater uma regulação, uma norma na porta delas e tal, no futuro mudança de lei, ou uma restrição de mercado ou coisas assim, para depois agirem. Então, existem aqueles que agem proativamente, existem aqueles que agem reativamente. Tá? Então, eu não sei aí em que cenário se encontra a empresa de vocês. Além de reagir proativamente ou reativamente, para todas essas questões, existem estágios de maturidade. Eu gosto muito das teorias em administração que falam de modelos de estágio de maturidade. Como nós, seres humanos, né, organismos vivos, crescemos, nos desenvolvemos, nos amadurecemos e morremos, as empresas também têm ciclos de vida, que não tem só a ver com ciclos de produto. Então, por exemplo, questão de sustentabilidade, que eu abordo muito. Qual que é o seu grau de maturidade para lidar com isso? Você é uma empresa que está em que nível? Quais práticas você já adotou? Questão de tecnologia da informação, ou inteligência artificial. E aí tem sempre essas questões. Mas eu sou uma empresa pequena. Eu não tenho recursos. Existem hoje, né, dentro do campo da economia, o pessoal da economia estuda isso muito melhor, toda uma nova economia sendo construída. E aí, quando você olha os problemas, aí agora falando como psicóloga, você pode, sim, olhá-los como desafios muito grandes, que não dá para eu endereçar nada a isso, então é melhor eu ficar quieta e parada. Ou eu posso olhar como que novos arranjos organizacionais, que novas parcerias entre empresas de um setor, que novas formas de trabalhar eu tenho, ou eu posso inventar para lidar com esses desafios. E que novas oportunidades de negócio mesmo. Novos mercados sendo criados, novas demandas, novos perfis de consumidores, novos perfis de profissionais nas empresas. Então, você pode olhar tudo de forma assustadora. Essa geração Y, esses milênios, esse povo porcaria que não se compromete com nada, e seu resmungão. Você pode olhar assim, sim, temos uma nova geração de pessoas chegando ao mercado de trabalho e ela tem um novo jeito de funcionar,
que não precisa, o novo jeito não precisa ser considerado por vocês, por mim, por ninguém, nem como melhor, como pior. Porque quando a gente trabalha com gestão de mudança, com transformação, a gente sempre pensa, né? O que eu preciso manter e o que eu preciso descartar ou fazer diferente. Então, tem muita coisa, às vezes, do que vocês fazem e já estão fazendo, que pode ser muito positivo e que pode dar muito resultado. Então, olhar essas fortalezas todas aí e ver, então, de todos esses pontos aqui, né, como é que eu estou em termos de nível de maturidade? Eu estou enfrentando essas questões? Eu estou endereçando ações estratégicas para cada uma delas? E eu nem pus ali, né, que para mim está implícito, os desafios da sustentabilidade mesmo. Tá? Que os atores corporativos estão sendo cada vez mais cobrados. Porque você não tem... O PIB de muitos países é menor do que o PIB das grandes empresas mundiais. Então, é um ator relevante para dar respostas. Fora quando ele, além dele ter o PIB maior e poder dar respostas melhores, esses atores corporativos, às vezes, fazem coisas legais, né? Como aconteceu em Minas Gerais em 2015, em Minas Gerais em 2019. Né? Então, assim, tem uma responsabilidade aí, ou irresponsabilidade aí de alguns segmentos, de alguns, né, atores desse sistema corporativo que está falhando, e falhando muito seriamente. E são pessoas que resolvem os problemas, que criam e que resolvem. Tá? Mas, enfim, vamos lá. Gosto muito desse pesquisador de RH, Dave Urich. Ele é um teórico de estratégia de gestão de pessoas. Tem o seu livro mais famoso da década de 2000, mas ele fez um vídeo para a conferência de RH nos Estados Unidos de 2018, que eu gosto bastante, que ele fala mais ou menos isso aqui. Nós temos que fazer algumas perguntas. A gestão de pessoas, ela tem que fazer algumas perguntas chaves, endereçadas para essa pirâmide aqui que ele coloca. A primeira é criação de valor. A segunda, questões de contexto, eu vou falar as perguntas já já. Tá? Cada uma desses quadradinhos aqui, ó, questão de relação com os stakeholders, ou com os públicos, né, com os quais a empresa interage, talentos internamente, lideranças, processos de trabalho, o próprio departamento de RH em si, ele tem o desenho correto, como que eu invisto mesmo, aí está falando de dinheiro, né? Há investimentos em desenvolvimento aí de recursos humanos, como que são as pessoas dos recursos humanos e as métricas. Tá? Então, são essas perguntas aqui. Que a empresa tem que sair de uma perspectiva que ela existe para ela mesma, que é uma perspectiva inside in, que é uma perspectiva que ela olha para o próprio umbigo e parece que ela faz os processos de gestão para atender quem está ali, né, para satisfazer quem está ali, ou o ego do dono, ou as demandas dos colaboradores que estão ali no dia a dia, ou uma perspectiva inside out, que é uma perspectiva de você atender o externo. Atender cliente, atender criação de valor, e aí valor para os múltiplos públicos, para os fornecedores, para os clientes, para o mercado em relação ao setor que eu atuo, né, para a comunidade, enfim. E para o RH também isso vale. Então, assim, eu entendo o meu contexto no nível setorial, eu estou conectado com os stakeholders, eu crio uma visão de talento, conhecimento, ou seja, eu faço uma gestão de pessoas aqui, e isso não depende de porte da empresa. Eu faço uma gestão aqui que prioriza criação de ideias e a transformação dessas ideias. Vocês tiveram aqui palestras maravilhosas em relação, né, à produção, à linha e tal. Então, eu priorizo processos de trabalho ou formas de organização do trabalho que as pessoas possam criar soluções. A minha empresa cria uma cultura de conhecimento. Eu desenvolvo lideranças, ou desenvolvo pessoas que ocupam cargos de gestão mais elevados do que outras. Então, eu desenvolvo lideranças que são aquelas pessoas que desenvolvem outras pessoas que estão ali preocupadas em engajamento, motivação, etc. Eu crio cultura de desenvolvimento contínuo ali, de habilidades. Eu tenho o departamento de RH certo, às vezes algumas coisas são terceirizáveis, outras coisas dentro da economia compartilhada podem ser compartilhadas. Né, outras coisas podem fazer grupos, enfim, tem muitas formas de você estruturar um departamento de RH sem ser o RH tradicional, com um chefe de RH, com analista disso, com analista daquilo. Eu tenho práticas de RH integradas e inovadoras, eu invisto no meu pessoal de RH, isso aqui mais para empresas de porte maior. E eu tenho análises métricas. E aí envolve essa questão de que muita gente começa com análise métricas. Né? Então, eu tenho um perfil de competência, eu pontuei minhas competências, eu uso isso no meu processo seletivo, eu uso isso depois na retenção dos talentos.
Eu uso isso na avaliação de pessoas? Tá, você pode começar pelas métricas, mas se a gente olhar para a pirâmide, a gente não começa com as métricas. As métricas são uma decorrência de tudo isso aqui. E aí você cria métricas para acompanhar, né, para tentar te dar algumas respostas. E também, os planejamentos, né, são normalmente com ciclos anuais, e isso, às vezes, é muito pouco para você conseguir fazer alguma coisa em termos de cultura organizacional funcionar, mas existem etapas. Né? Tira lá da visão, e análise do ambiente, análise da empresa, formula o planejamento de acordo com a estratégia, implementa, avalia, monitora, controla e dá feedback. Ai, que simples. Se fosse fácil assim, estava ótimo. Né? Então, é só implantar isso aqui num ano, você tem o ciclo de gente, e aí você vai fazendo rodar a engrenagem. É lógico, faz sentido, mas não é tão simples assim. Tá? Mas a área de RH, ela tem a função de... Ela cumpre uma razão social dentro da estrutura organizacional, que é de dar algumas respostas, e pode fazer contribuições significativas, dentro daquela lógica se a gestão de pessoas da sua empresa cria valor. Então, o foco no recrutamento dos melhores talentos. E aí eu já vou falar já o que as pessoas hoje buscam, né? O que estão buscando. Então, assim, eu preciso ser uma empresa que tem capacidade de atração de pessoas com potencial bacana. Eu preciso integrar a minha empresa à sociedade. Eu preciso disseminar os meus objetivos organizacionais. Não é simplesmente falar assim, as pessoas que trabalhem, façam certo, eu dou emprego para elas e pronto. Ninguém acorda na segunda-feira com esse objetivo. Lembra que eu falei? Ai, eu não acordo louca da vida. Ai, eu vou para lá fazer minha empresa lucrar. Isso não é algo que envolva as pessoas, que conecte as pessoas. Tá? Definir estruturas e processos de trabalho. A área de RH pode ajudar muito bem nesse redesenho. Garantir bem-estar e desenvolvimento dos empregados. Então, assim, você tem que pensar, né? A gente está falando, somos todos seres humanos com necessidades humanas. Ter saúde é uma delas. E a saúde é um conceito bem complexo. Atuar como suporte às lideranças, auxiliar na definição, operacionalização e tradução dessa estratégia macro, dessa macrovisão, para os times, para as pessoas lá na ponta. Então, isso tudo uma área de RH que gera valor, poderia ou deveria estar atenta a fazer. E quando eu falo área, não precise pensar num departamento com um profissional específico, especialista na área. É como a gestão das pessoas faz isso. E aí, para a gente ir mais para essa questão de tendências, né? A gente hoje tem essa consultoria, um exemplo que eu tirei essa fonte de algumas dessas coisas que estão aqui. Mas se fala muito de quê? Ser um empregador de escolha. Então, assim, eu consigo criar no meu ecossistema, na minha região, nos públicos com os quais eu estou me conectando, uma marca forte como empregador? Porque é complicado. Todo mundo quer trabalhar, sei lá, na Natura, né, não sei o quê. E a pequena empresa não tem espaço para isso. Engano. Dentro da pequena empresa existe uma lógica diferente. Mas as pessoas querem, e isso é no boca a boca que acontece, trabalhar num lugar que elas sabem que é um lugar que vale a pena trabalhar. Não significa que esteja em ranking algum das melhores para se trabalhar no Brasil, no mundo, etc. Mas as pessoas precisam saber que aquela empresa as atrai, aquela empresa tem o que oferecer. Então, é essa criação da marca empregadora forte. Então, cumprir regras trabalhistas faz parte desse jogo. Tá? Por mais flexibilização que exista, faz parte desse jogo as pessoas sentirem que estão sendo consideradas, que estão sendo vistas como pessoas. Tudo isso constrói essa marca empregadora forte e atrai talentos no processo de seleção. Empresa que tem isso não tem dificuldade para selecionar, nem para reter talentos. People Analytics. Essa é uma loucura, que eu fiz psicologia na década de 90, e a gente estudava teste psicológico. Né? Aí, hoje, a gente tem People Analytics. A gente tem um negócio que pega um algoritmo com 500 variáveis e desenha o perfil comportamental do sujeito, com um índice de acerto gigantesco, assustador. Você fala, nossa senhora,
desenvolver a bola de cristal mesmo. O Facebook está fazendo uma pesquisa nesse exato momento para descobrir como as pessoas pensam. E eles vão ter sucesso, não tem a menor dúvida. As pessoas não têm muita noção do que é essa realidade. Às vezes elas me perguntam, né? Ah, mas que realidade é essa, né? Ah, então, hoje mesmo, na hora do almoço, uma professora lá da biologia perdeu o celular ontem. Aí ela foi achar, aí ela entrou com uma colega de trabalho, vamos ver. Aí a colega falou assim, põe seu Gmail aqui. Aí achou o celular dela, só conectando o Gmail no computador. Aí ela falou assim, ai, ai. Eu falei, nossa, isso foi uma surpresa para você? Tem pessoas que se surpreendem. Eu tenho alunos do curso de administração que eles acham que se eles deletarem a postagem errada ou ridícula que eles fizeram no Instagram, no Facebook, vai resolver alguma coisa. Fala assim, nossa, aquilo que os hackers fizeram lá, que o Intercept divulgou, é um jardim da infância para o que esses algoritmos fazem. Os caras sabem tudo da sua vida. Eles sabem onde você passou, que dia, com que frequência, que lugares você frequentou, que sites você visitou, quais são as suas redes sociais, como é que você comenta, como é que você não comenta, o que você curte, o que você descurte. Então, assim, eles sabem absolutamente tudo que nós fazemos. E de posse dessas informações, da sua timeline da Netflix, do seu Spotify, das suas contas de cartão de crédito, e etc, 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 eles sabem todas as suas tendências comportamentais. Então, eles são melhores do que qualquer teste psicológico da minha década de 90. Tá? Então, assim, eu olho para isso com um caráter de susto, de novo, o mundo está mudando. Ou eu olho para isso com um olhar de oportunidade. Ai, mas como é que eu vou ser desse jeito? Né? Se sentindo persecutória. Vou comprar um celular da década de 90, lembra aquele celular tijolão? Vou comprar um desse, que aí não tem internet, não tem nada no celular, e vão parar de me rastrear. Gente, o mundo está caminhando por uma situação que é assim. Haja segundo os seus valores, tenha uma consciência equilibrada entre atitudes, comportamentos e valores e seja feliz. Assuma as consequências do que você faz, porque não tem mais como esconder nada de ninguém. Seja transparente, seja sincero, seja ético, não tenha vergonha do que você faz, porque em algum momento isso vai aparecer. E é simples assim. É assustador, mas é simples assim. Seja honesto, é simples assim. É um mundo assustador, mas é isso. Né? Enfim, esse negócio de people analytics deixa a gente meio curto. Mas ele, na verdade, ele tem a ver com todas as outras que estão embaixo aqui. Né? O fit cultural, que é essa contratação em foco em comportamento, não é só o que o cara fez na dinâmica de grupo ali, não, viu, gente? O que ele falou na entrevista, o que ele postou no LinkedIn. Isso de novo, é o jardim da infância, isso aí. Das previsões comportamentais nas organizações. Flexibilização de processos de trabalho, de contratos, de horários. Então, a gente tem a gig economy, ou a uberização da economia. Você tem novas formas de trabalho. Votaram ontem, né? Liberdade, ontem não, semana passada, liberdade de trabalhar aos domingos. Enfim, tem liberdade para tudo agora. Tá? Então, é interessante a gente pensar que como é que eu vou me ajustar o meu negócio a essa tendência de flexibilização? Eu vou continuar com a maquininha do cartão de ponto lá na frente? Pode continuar. Só que as pessoas vão começar a perceber muito essa contradição. Pessoas percebem facilmente, independente do nível que elas são, a questão de contrapartida. Então, se você deseja pessoas mais engajadas, de alto desempenho, de alta performance, você tem que oferecer alguma contrapartida nisso. Somos todos seres humanos. Temos que tentar conciliar essas demandas aí. Tá? Então, a flexibilização ela é para os dois lados aí. A coaching de liderança, né, para fomentar essa cultura de alta performance, e inteligência artificial, que aí, por exemplo, os conselhos automáticos, né? Você fala com a Siri, você fala com a Bia, você fala com a Magalu, lá, a Lu, né? Dentro das empresas tem a Carol, que é o software da TOTUS, e eles vão te respondendo melhor do que eu, psicólogo de RH, entendeu? Nem precisa perguntar para mim, pergunto para eles. Mas algumas coisas aqui, né, vão deixando as pessoas, às vezes, muito frias. A necessidade de pessoas envolvidas, engajadas, também aumenta no mesmo passo. Então, você tem uma automatização, um monte de inteligência artificial aí que a gente sabe que vai destruir uma parcela significativa dos empregos, então tem o impacto da indústria 4.0 nas questões sociais também, mas também espera-se que, no longo prazo,
novas profissões, novos empregos surgem e esse equilíbrio aí se restabeleça. E a questão da capacidade de trabalhar sob pressão. Tá? Dito isso, né, então, o que é essa quarta revolução industrial lá do Klaus? Né? Você tem a facilidade de processos de trabalho, a facilidade da inteligência artificial, a facilidade de tomar de decisão com análises mais precisas, com muitos dados, de posse de muitos dados, de muitas relações que você, ser humano, não conseguia fazer antes. Mas você tem também mudança de perfil dos colaboradores. São pessoas que têm um outro nível de atenção, que têm outro nível de valores. Recentemente, eu estava entrevistando um diretor de empresa, na verdade, é o presidente Brasil, né, de uma grande empresa de energia. E ele falou assim, olha, eu tenho dificuldade, às vezes, de gerenciar meu pessoal. Por quê? Porque é uma geração que está aqui, eles não sonham mais com comprar um carro, ou um carro maior, melhor, não sonham em ter casa. Para eles, o grande valor é a mobilidade, é a leveza, é a capacidade. Então, assim, a gente tem que entender qual é o nosso público. Por outro lado, nós temos, em outros segmentos, em outras regiões, pessoas da nova geração que querem exatamente isso. Então, entender o seu público, se conectar com ele é muito importante. Redução de tempo e custos, né, inovação, e, para isso, você precisa fazer um novo modelo de negócios. E aí entra essa questão da economia criativa, economia compartilhada, economia focada em sustentabilidade, em valores, para poder fazer a amarra de toda essa transformação digital que a gente tem hoje. Tá bom? E era no tempo que eu tinha, não dava para falar muita coisa, desculpem, queria falar muito mais, mas, enfim, deixa aí o meu contato. Ficarei muito feliz com o contato de vocês, caso queiram trocar uma ideia, tomar um café, estou à disposição. Tá bom? Obrigada.